TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, 17 de janeiro. Hoje daremos destaque à ciência e no combate às fake news. A Secretaria de Trabalho e Renda disponibiliza 888 vagas de emprego nesta semana. Em Petrópolis também há oportunidades. O balcão de empregos do município disponibiliza 55 vagas. O cadastro do currículo deve ser feito no site da Prefeitura. E o calor deve permanecer no município. A máxima para esta terça-feira é de 31 graus. Os petropolitanos passam calor durante essa semana. E você ainda vai acompanhar que no próximo sábado a Prefeitura de Teresópolis vai realizar uma feira de adoção, que vai acontecer das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. E em Paraíba do Sul, pais e responsáveis devem ficar atentos ao prazo de matrícula, porque foi prorrogado até o próximo dia 20. Notícia, informação, com análise e no combate às fake news. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma terça-feira de sol e calor aqui em Petrópolis. Estamos ao vivo agora, 1h15 da tarde. Você que nos acompanha é muito bem-vindo ao nosso programa. E a gente começa a edição de hoje com oportunidade, falando sobre oportunidade, porque a Secretaria de Trabalho e Renda do Estado disponibiliza 888 vagas de emprego nesta semana. As ofertas desta semana foram captadas pela equipe técnica da Secretaria de Trabalho e Renda em dois sistemas. No Sistema Nacional de Empregos, o SINE, muito conhecido, e também por meio do aplicativo Trabalha Mais RJ. Há vagas para terapeuta ocupacional, enfermeiro do trabalho e encarregado de obras, entre outras, com boa remuneração, viu? Do total de 177, desse total de 888, 177 são exclusivas para pessoas portadoras de deficiência. Na região serrana, que oferece 119 oportunidades, o salário para encarregado de obras em Teresópolis pode chegar a R$ 4.800. A compatibilização das vagas com os candidatos é feita por meio do sistema do SINE, que realiza uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, é importante manter cadastro e currículos atualizados. Para se inscrever ou então atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do SINE, levando os documentos de identificação civil, como a carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIS, NIT e também o CPF. Para consultar o endereço das unidades do SINE e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, o CETRAB, que está disponível no site www.trabalho.rj.gov.br. E a gente sempre comenta aqui, divulga essas oportunidades que são atualizadas semanalmente. As vagas são tanto para homens quanto para mulheres. Algumas vagas solicitam ensino médio, outras ensino superior. Então, dá uma olhada no site, verifique as oportunidades e comece o ano com a carteira assinada. Vamos falar sobre um outro assunto importantíssimo e que envolve muito a vida dos brasileiros. A concessão de novos empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil foi suspensa pela Caixa Econômica Federal. O anúncio foi feito pela nova presidente do banco, Rita Serrano.
Dentre os motivos, o Ministério do Desenvolvimento Social vai revisar o cadastro para o empréstimo, cadastro que deve voltar a se chamar Bolsa Família. E o segundo motivo é revisar os juros da modalidade, ou seja, a Caixa vai estudar possibilidades para baixar essas taxas. Rita Serrano informou também que o banco não trabalha com a perspectiva de perdão de dívidas dos devedores, mas que existe a possibilidade de o cliente renegociar com o governo. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, informou que os clientes que já solicitaram empréstimo pelo Auxílio Brasil vão poder renegociar a dívida. A renegociação vai atender os cidadãos que estão recebendo um benefício menor por causa do desconto das parcelas. A Caixa não é o único banco que oferece o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. O consignado do Auxílio Brasil foi lançado pelo governo federal no ano passado. A Caixa e outras 11 instituições financeiras estão autorizadas a oferecer o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. É importante, então, você ficar atento aí, você que iria pedir esse empréstimo, ou que fez esse empréstimo, fique atento até alguma alteração, caso ocorra aí no seu aplicativo, no seu banco, ou então na hora de você receber o pagamento e, obviamente, procure a Caixa Econômica Federal em casos de problemas. Vamos mudar de assunto, falar um pouco sobre saúde agora, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou a proibição do uso, produção e distribuição e comercialização de uma pomada capilar usada para modelar e fixar penteados como tranças. O cosmético está sendo barrado por provocar cegueira nas clientes. A Anvisa explicou que a medida foi tomada porque a Microfarma, empresa que fabrica a Casso Braids, não está regularizada para produzir essa pomada. Desde o ano passado, muitos consumidores têm relatado ardência nos olhos e dificuldade para enxergar após a aplicação do produto no cabelo, gerando cegueira temporária. A agência alerta aos consumidores que compraram a pomada para não usarem o produto e pediu que entrem em contato com a Microfarma para a devolução. É importante que os clientes fiquem atentos às recomendações dadas pelos profissionais após a finalização das tranças. Importante, você que tem filho, inclusive, às vezes utiliza para fazer ali algum penteado na criança, ou então por você que trabalha no salão de cabeleireiro, fique atento também. Se você utiliza o produto, reserve o produto, deixe de utilizá-lo, entre em contato com a empresa e faça essa devolução, já que não está autorizado essa comercialização pela Anvisa. E aí pode gerar outras consequências também a longo prazo, caso esse uso seja contínuo. Enfim, vamos falar sobre uma outra ação importante, inclusive, que pode gerar oportunidades e também investimentos no Rio de Janeiro, porque o governador Cláudio Castro participou na última segunda-feira da Retail Big Show, a maior feira de varejo do mundo. O governador trocou experiências com empresários e investidores dos mais diversos setores no evento e que acontece até amanhã em Nova York. Inclusive, aproveitou a oportunidade e iniciou conversas para realizar uma edição especial da feira no Rio de Janeiro em 2024. Estamos aqui em Nova York nessa missão que amanhã tem o grande objetivo de assinar a plataforma com a Nasdaq de crédito de carbono, mas hoje está acontecendo uma feira importantíssima, é a NRF, que é a maior feira de varejo e tecnologia do mundo. Estamos lançando a candidatura do Rio de Janeiro para que possa sediar uma feira similar a essa em outro período, para que a gente possa levar toda essa experiência do Rio de Janeiro para o mundo inteiro e também trazer o mundo inteiro para o Rio de Janeiro. Já tivemos umas 4 ou 5 conversas bilaterais aqui de empresas que querem ir para o Rio de Janeiro e outras que já têm negócios lá e podem estar ajudando o governo na melhora da gestão, com tecnologia, ideias, com plataformas. Espero que tenhamos sucesso. Presidente, obrigado, viu? Eu que agradeço, governador. A gente viu ali, ele cumprimentando o presidente, o secretário de Desenvolvimento aqui do Rio de Janeiro também, Vinícius Fará, ao lado do governador. Enfim, é importante esses investimentos, levar o Rio de Janeiro para fora, fazer esse networking. É importantíssimo, fundamental para o crescimento do Rio de Janeiro, para a geração de empregos, para a economia do Estado, dentre outras possibilidades que esses eventos eles proporcionam.
A feira é realizada pela National Retail Federation, a maior associação de varejo do mundo, que inclui lojas de departamentos varejistas independentes, cadeias de restaurantes, empresas de telemarketing e provedores de tecnologia, além de despertar o interesse dos empresários de mais de 90 países para investimento no Rio de Janeiro. A participação do Estado ajuda na busca de soluções que podem ser aplicadas também na gestão pública. Como eu comentei aqui, são diversos benefícios que esses eventos proporcionam. Mas vamos falar agora sobre Petrópolis. A gente comentou sobre as vagas da Secretaria de Trabalho e Renda. A gente traz também as oportunidades do Balcão de Empregos de Petrópolis, que disponibiliza esta semana 55 vagas. As oportunidades estão disponíveis no site da Prefeitura de Petrópolis. O Balcão de Empregos Online de Petrópolis está com 55 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, petropolis.rj.gov.br, entre hoje e a próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Dentre as oportunidades desta semana estão ajudante de eletricista, auxiliar administrativo, balconista de lanchonete, eletricista, dentre outras. E fica aqui a nossa recomendação. Se para a Secretaria de Trabalho e Renda você deve deixar o seu currículo atualizado e o seu cadastro atualizado, no site da Prefeitura a mesma coisa, porque funciona da seguinte maneira: as vagas são encaminhadas conforme o perfil do candidato e a descrição da vaga. Então, quanto mais atualizado tiver o seu currículo, quanto mais atualizado o seu cadastro tiver, com as informações, com as últimas capacitações que você realizou, as últimas experiências, isso vai implicar para as novas oportunidades. Então, não deixe de atualizar o seu cadastro. E se você também não fez ainda, acesse o site da Prefeitura, www.petropolis.rj.gov.br e anexe o seu currículo no site para você também ser, quem sabe, aí, selecionado para as oportunidades. Vale lembrar, as empresas têm responsabilidade pelas etapas de entrevista e de contratação, ou seja, a Prefeitura é só um mediador entre essas oportunidades. Além disso, as vagas podem ser, inclusive, divulgadas também pelas empresas. Que quiserem compartilhar as suas oportunidades, podem também acessar o site da Prefeitura e adicionar as suas oportunidades, as vagas de emprego lá no site. Além disso, as vagas são para diversos segmentos. Como a gente comentou na reportagem, há oportunidades também para motorista de caminhão, para copeiro, em diversos segmentos do setor de atendimento ao público, para quem trabalha com gastronomia, para quem trabalha com auxiliar de serviços gerais, tem vaga para eletricista, bombeiro, enfim. E, lógico, essas vagas são, de acordo com essas vagas, você tem ali alguns requisitos, como ensino médio, ensino superior. Então, há vagas para todo o perfil, para todas as pessoas. Não deixe de acessar esse serviço que é gratuito e também pode possibilitar aí novas oportunidades no mercado de trabalho. E vamos falar sobre calor, a gente continua sobre esse tema, comentamos aqui ontem sobre como que foi o fim de semana e de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, a temperatura máxima que pode ser registrada no município será nessa terça-feira, viu? De 31 graus em Petrópolis, já a mínima pode chegar a 16 na quarta-feira e na quinta também. E assim deve chegar até o fim de semana. A sensação térmica ou a temperatura aparente, que é a forma como os sentidos percebem a temperatura do ar, que podem diferir aí da temperatura real, para esta semana não há lá grandes alterações, viu? Entre as temperaturas, a sensação térmica aí deve variar mais ou menos, que a possibilidade, né, da temperatura deve chegar a 32 no máximo, 33, e há possibilidade de pancadas de chuva, viu? De meio-dia às 6 horas da noite, em todos os dias da semana. O IMET ainda informou também que na próxima quinta-feira as pancadas de chuva serão mais intensas e há ainda a possibilidade então aí do céu parcialmente
encoberto principalmente nesse período da tarde. Verão é aquele costume, né? As pessoas têm um dia muito quente e à tarde, tradicionalmente, aquela pancada de chuva. No início do verão, o órgão divulgou que a tendência era de irregularidade de distribuição das chuvas, especialmente, ou seja, algumas áreas da região sudeste podem apresentar chuvas acima da média e outras registraram um déficit hídrico. Para as temperaturas, elas serão típicas para esta época, com tendências a superar a média durante alguns meses, na maior parte da região. Com toda essa variação na temperatura, beber água continua sendo uma das principais dicas para manter a imunidade alta no verão. Ingerir água é a forma que o organismo tem de se manter uma temperatura adequada e o principal mecanismo para essa regulação é a transpiração, que faz aumentar a eliminação de água e sais minerais. Devido à instabilidade climática prevista para esta semana, é sempre importante lembrar que, em caso de emergência, a população não hesite em ligar para o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 e também da Defesa Civil por meio do telefone 199. Vale lembrar, cadastrar o CEP também. Pega o seu telefone, manda uma mensagem de texto com o número 4199 para o número 199 com o número do seu CEP. Assim você vai receber os alertas meteorológicos e os avisos da Defesa Civil. Vamos para uma outra informação importante, mas agora em Friburgo. A Secretaria Municipal de Saúde da cidade, por meio da equipe de vigilância ambiental, iniciou a campanha de vacinação antirrábica em junho de 2022 na zona rural de Nova Friburgo. Posteriormente, seguindo para a parte urbana do município. E em 6 meses, 27.034 animais foram vacinados contra a raiva na cidade. No último ano, 19.311 cães e 7.723 gatos receberam a dose em todos os bairros da cidade, dentre eles o Centro, Olaria, Conselheiro Paulino, Cordoeiro, Lumiar, São Pedro da Serra, Vargem Alta, Salinas, Conquista, São Lourenço e outros. Os dados de 2022 superam 2021, quando cerca de 26 mil bichos foram imunizados. A raiva é uma doença transmitida por um vírus através da mordida ou saliva do animal infectado, com quase 100% de letalidade nos pets. A prevenção é realizada somente com a vacina, por isso a importância da imunização em dia. A campanha de 2023 retorna no mês de junho e será divulgada nos canais oficiais da Prefeitura. E já que falamos sobre animais, vamos falar sobre uma feira de adoção, a feira Adote um Amor, que vai ser realizada em Teresópolis no próximo sábado. A ação é feita pela Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, a COPBEA. O local vai ser, a feira vai acontecer na Praça Baltazar da Silveira, da Matriz Santa Teresa, de 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Vale lembrar, adoção responsável, é importante esse ponto. Tem que cuidar do bichinho, levar para tomar todas as vacinas, dar medicamento adequado, ter um cuidado, uma atenção com ele, não é só porque você vai sair, tem que deixar um animalzinho ali, às vezes sozinho, enfim. Adote, mas adote de maneira responsável. Esse é o nosso recado. E vamos falar também sobre educação em Paraíba do Sul e atenção aos pais e responsáveis. A etapa de matrícula foi prorrogada pela Prefeitura, está na tela para você. O prazo de efetivação da matrícula segue então até o dia 20 de janeiro. Caso o responsável não compareça a esta data, a vaga será colocada à disposição, então não pode deixar de realizar essa matrícula. Tem os documentos necessários que estão aí na sua tela também, inclusive tem que ser original e também a xerox, ou seja, a cópia. E aí tem o nome completo do estudante, o CPF do estudante, certidão de nascimento, além disso, nome da filiação ou do responsável, CPF das filiações ou do responsável, além do e-mail, telefone de contato, dentre outros documentos, foto 3x4, declaração, enfim. Então segue até o dia 20 de janeiro, ou seja, até esse fim de semana, até a próxima sexta-feira.
Não deixe você, que morador de Paraíba do Sul, de realizar essa matrícula, senão pode perder a vaga no início desse primeiro semestre de 2023. A gente faz um rápido intervalo. Antes, lembra você, estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também no nosso site tvc16.com. Em todas elas você confere a nossa programação ao vivo e consegue rever aquele programa que você perdeu, aquele programa predileto, para você reassistir, compartilhar e também curtir. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Vale lembrar que estamos também ao vivo em Nova Friburgo, Teresópolis, Trejis, Patiraféres e Paraíba do Sul. Para você que nos acompanha por esses municípios, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, por nos deixar entrar na sua casa nesse horário do almoço. A gente faz um rápido intervalo e volta para falar sobre o combate às fake news, um artigo feito por um aluno aqui do Cefet de Petrópolis, que trata sobre a desinformação e também as fake news. A gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e hoje, agora vamos dar início então à nossa entrevista e neste segundo bloco daremos destaque então ao combate às fake news e também à desinformação, que inclusive foi tema e é algo fundamental de ser debatido, de ser conversado, abordado. No programa de hoje vamos conversar com o Jonathan Bull, aluno do 5º período de licenciatura em Física do Cefet RJ aqui do campus de Petrópolis, e com o professor João Paulo Fernandes. O artigo do Jonathan, para você ter uma ideia, foi aprovado para o 14º Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, o ENPEC, um dos principais eventos da área e que vai acontecer em outubro em Caldas Novas, em Goiás. E ninguém melhor do que eles para falar sobre esse artigo aqui com a gente. Primeiramente, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos ao programa. Obrigado. Gostaria de agradecer aqui esse espaço, essa oportunidade e espero que a gente possa ter uma conversa bastante produtiva. Com certeza. Jonathan, primeira coisa, qual que é o título desse seu artigo e por que iniciar essa pesquisa? Então, meu trabalho ele se chama Negacionismo Científico e a sua relação com o ensino de ciências, uma análise através de uma revisão de literatura sistemática. Ele surgiu muito a partir do contexto em que a gente vivenciou, principalmente na pandemia, onde essa temática ela ficou bastante em evidência e a gente pôde observar impactos bem práticos na nossa vida. Então, a partir disso, eu decidi que seria interessante a gente pesquisar formas de se combater isso. E a partir de então, eu adotei o ensino de ciências como uma forma muito eficaz da gente combater isso, aliado à divulgação científica. Perfeito. E, professor, é um tema muito importante, né? Até porque a gente vê que isso se reverbera não só no campo da saúde, né? Especificamente, né, como a iniciativa para o artigo foi a pandemia, mas para outros temas também, como política, como questões ambientais, tudo isso também acaba sendo englobado nesse meio, né? É um tema de altíssima relevância, né? E quando a gente pensa também na própria discussão sobre a produção de ciência, né, a produção do conhecimento científico, né, a gente sempre parte de um problema que é um problema social. E a gente começa a observar, né, a gente já tem observado há um bom tempo, né, que essa desinformação acaba levando as pessoas a tomarem decisões que nem sempre são benéficas para elas, né? Então, o combate à desinformação ela se torna algo que é extremamente relevante para a gente, né? E a pesquisa do Jonathan tem essa relevância social, né, da gente pensar em alternativas, em estratégias para o combate a essa desinformação. Perfeito. E qual que foi o principal desafio durante esse artigo que você encontrou de mais difícil? Então, a pesquisa, ela inicialmente surgiu com a proposta de se analisar as redes sociais, só que com o passar do tempo eu fui tendo contato com outros grupos de pesquisa, com outros pesquisadores e fui amadurecendo no conceito da prática científica de pesquisa mesmo. Então, com esse amadurecimento e ao longo da pesquisa da temática, eu percebi que era um assunto que entrou em evidência no ano de 2020 e, portanto, ainda não tinham muitos artigos consolidados sobre especificamente o negacionismo. Então, eu achei interessante começar com uma revisão de literatura sistemática para ver tudo que se tinha antes a respeito da temática, para conseguir, sim, analisar tudo que a gente já tinha, para conseguir construir um trabalho novo a partir disso e que seja realmente eficiente com base em tudo aquilo que a gente já tem. Perfeitamente. Mas, professor, as redes sociais hoje, infelizmente, são um grande campo para compartilhamento de fake news, né? Assim, a gente tem os lados que são positivos e são negativos, né? O fato é que hoje a gente consegue propagar de forma muito rápida informações que podem ser boas para a população ou que podem ser ruins, né? Então, a ideia é um pouco essa, né? A gente pensar em estratégias, né, que façam com que as pessoas tenham um maior nível de consciência ao consumirem aquela informação, né? E aí a gente tem, né, de certa forma, a ciência trazendo para a gente embasamentos que podem fazer com que as pessoas tomem decisão de forma consciente, né? Então, a ideia de buscar fontes confiáveis, né, de não olhar, né, de um primeiro momento essa informação e tomá-la como verdade, né, de questioná-la, né? A gente vê isso até ao longo do processo da produção do conhecimento científico, né?
Ao longo da história, a ciência também ela foi construída a partir de controvérsias, né? Então é importante a gente discutir isso e colocar isso junto à sociedade, né? Tem uma relevância extremamente importante. Agora, Jonathan, quais seriam, você apresenta algumas soluções no seu artigo, quais seriam essas soluções para esse combate à desinformação, ao negacionismo e também às fake news? Então, as duas principais soluções apontadas, elas vão atuar em duas frentes diferentes. Para um efeito mais imediato, o mais interessante para a gente é trabalhar a partir da divulgação científica. A divulgação científica ela se ocuparia de divulgar informação de qualidade e acessível para as pessoas, para que elas tenham para onde recorrer para verificar as informações. Outra frente que vai trabalhar mais numa perspectiva um pouco mais preventiva de se conscientizar as pessoas é o ensino de ciências. A partir disso, a principal perspectiva que eu defendo para o ensino de ciências, para o combate à desinformação, é o letramento científico. O letramento científico ele vai partir de 3 aspectos principais. O primeiro deles é a natureza da ciência, que como o professor João disse, e eu vou aproveitar um pouco da fala dele, é conhecer um pouco sobre como a ciência é feita e como ela funciona. Outro aspecto que o letramento científico vai trabalhar é a linguagem científica. A linguagem científica ela vai se ocupar de fornecer às pessoas todos os recursos que elas precisam para conseguir lidar com todo tipo de linguagem em diferentes mídias, sejam, por exemplo, um gráfico, uma tabela, uma fórmula ou um texto, diferentes formas de linguagem. Então, a partir disso, a partir do desenvolvimento da linguagem científica, a pessoa ela consegue avaliar aquele conteúdo e retirar de dentro dele tudo aquilo que for de qualidade ou julgar aquilo que ela considera que não seja verdade, realmente. E a partir disso também, da linguagem científica, a gente consegue desenvolver também a argumentação, que é outra coisa muito importante. As pessoas elas precisam saber argumentar com base em evidências sólidas e também julgar os argumentos que chegam até elas. Porque muitas das desinformações são baseadas em argumentos muito frágeis, né? Uhum. Então, se você souber analisar um argumento, você já elimina grande parte da desinformação. E, professor, ele tocou num assunto que eu achei importante. Você tinha alguma coisa para complementar? Sim, em relação ao último aspecto do letramento, em relação às questões sociocientíficas, que está relacionado principalmente com problemas do nosso mundo real aqui, né? De preferência, quanto mais próximo o problema estiver, melhor. Quanto mais local ele for, melhor. E esses problemas, geralmente, eles têm uma natureza bastante complexa e controversa. Controversa no sentido de que, ao analisar, você tem diferentes opiniões e diferentes visões sobre um determinado assunto. Uhum. Mas, geralmente, esses problemas eles nos possibilitam trabalhar com uma perspectiva bastante interdisciplinar. O que isso significa? É você olhar um problema a partir da articulação de diferentes conhecimentos, da forma como a realidade ela realmente se apresenta. Nada no mundo existe isolado. Você não vai conseguir olhar um problema e só conseguir tratar dele a partir da física. Você vai precisar de conhecimentos da física, da química, da biologia. Então é assim que o mundo funciona. Então, você trabalhar com esse tipo de questão de forma articulada, você trabalhar com as controvérsias, você vai estimular a argumentação e vai fazer com que os alunos eles desenvolvam esse senso crítico e consigam lidar melhor com todos os problemas do dia a dia, e tendo principalmente uma visão ampla de tudo o que acontece. Perfeito. Professor, ele tocou nesse tema, nessas 3 vertentes, eu acho muito importante, talvez a gente até comentar, de alguma forma, a linguagem científica hoje, ela seria um pouco complexa, de alguma forma, para a população, e pergunto, de que maneira que as pessoas podem fazer com que ou até para os próprios cientistas, os pesquisadores, podem fazer para que essa linguagem seja mais acessível, para que as pessoas possam até ter um conteúdo maior, né, consumir mais esses conteúdos. A gente vê, obviamente, principalmente trabalhando em relação à imprensa, no meu caso, que para chamar a atenção, por exemplo, de uma pessoa, para um jornal, para uma publicação, se utiliza o termo que a gente usa, sensacionalismo, né, que pega o principal fato, e às vezes não é exatamente aquilo que está ali naquela capa ou naquela informação, principalmente para as pessoas que querem compartilhar esse tipo de conteúdo, que vai ser aquela informação. E às vezes é um texto muito raso, muito simples. Talvez isso de alguma forma também incentive as pessoas a quererem esses textos, porque a linguagem científica ela é mais rebuscada, é preciso uma análise mais técnica, digamos assim, em relação ao material.
Assim, eu acho que esse é o nosso grande desafio, né? A gente buscar uma maneira, né, em que pessoas que são, digamos, leigas, né, tenham uma maior aproximação com a discussão, né, sobre a temática que está em voga, né? Então, acho que esse é o grande desafio, né? E o que a gente percebe ao longo da história, né? A gente percebe que esses estudos que se relacionam a conteúdos científicos, né, eles foram sendo divulgados, às vezes, de forma muito complexa mesmo, né? Então a gente dá o exemplo do contexto escolar, né? E aí eu vou dar o exemplo da física, né? A física hoje gera uma certa aversão à população em geral, né? Porque elas olham a física como se fosse uma representação só matemática. Mas o sentido etimológico da palavra física está relacionado ao quê? Aos estudos dos fenômenos da natureza. E tudo que nos cerca é natureza, né? Então, esse é o nosso grande desafio, né? O trabalho do Jonathan é um trabalho que foi avaliado por pares, né? Então, quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda num tema e fala por pares, a gente sabe que a gente vai ser entendido, né? Mas nem todos têm o mesmo conhecimento aprofundado. Então, o papel da divulgação científica é um pouco esse, né? A gente pensar em como transpor esse conhecimento, que é complexo, que tem a sua complexidade, de forma com que as pessoas entendam. E aí, com isso, a gente faz também com que as pessoas voltem a ter interesse por essa discussão, né? Eu acho que um dos grandes, digamos, problemas que a gente tem encontrado, né, é a falta de interesse dos mais jovens em seguir essas carreiras científicas, porque elas não conseguem identificar sentido no que elas estão aprendendo, que, no fundo, é o que representa a natureza, né? Então, assim, o nosso desafio é um pouco esse, né? A gente pensar em estratégias que façam com que as pessoas voltem a se interessar, né? E a procurar essas carreiras, né? E aí, isso é muito motivado a partir de discussões de problemas que são reais, que são locais, né? Daí a importância disso do que o Jonathan falou, né? Ao tratar esses problemas locais, a gente não tem como tratá-los de forma isolada, não é a física que vai dar conta, ou não é apenas a física que vai dar conta. A gente precisa das linguagens, a gente precisa da geografia, a gente precisa da história, a gente precisa da química, e esse trabalho integrado certamente faz muito mais sentido para quem está aprendendo aquele tema. Ou seja, de alguma forma trazer para o cotidiano daquela pessoa aquele contexto científico, de que maneira que aquele contexto científico se aplica na realidade, no dia a dia dela, para aí ela ter, então, esse entendimento, digamos assim. Justamente, né? E aí é um investimento agora até futuro do Jonathan, né? A gente pensar em algumas estratégias didáticas para trabalhar, por exemplo, a ideia das mudanças climáticas a partir das tragédias que aconteceram aqui, né? E suas correlações, né? Então, logicamente, essa estratégia é feita a partir de uma construção coletiva, né, com diversos professores, e aí trazer a temática, né, que muitas das vezes, ao longo do tempo, acaba sendo esquecida, mas que é de extrema relevância para a gente poder discutir e sempre estar retomando isso. Com certeza, até porque a gente vê, por exemplo, o cenário de Petrópolis, né? Você vai pegar o histórico de Petrópolis, desde a época de Dom Pedro, existiam enchentes, deslizamentos, e é do relevo de Petrópolis, mas até que ponto é natural, até que ponto tem ação humana, enfim, são temas que têm que ser abordados e, obviamente, que com o passar dos anos, artigos, e aí, obviamente, não relacionado ao do Jonathan, mas que vão falar sobre o meio ambiente, por exemplo, que vão falar sobre a questão geográfica, vão ser questionados, vão precisar de um contra-argumento, como que aquela pessoa fez aquele estudo, para até aprimorar, talvez, aquele artigo, aquele estudo que foi realizado. Então, quanto mais debate sobre os temas, quanto mais artigos, é uma garantia de que mais informações detalhadas haverão e as possibilidades para solucionar aquele problema da mesma maneira. E pergunto, Jonathan, na sua visão, depois de criar esse artigo, ainda, na sua opinião, ainda existe muita fake news e ainda é um desafio para se falar sobre isso? Então, ainda existe, com certeza, o problema está posto e ele não vai ser solucionado de uma forma para outra. É interessante que a gente entenda de que as soluções que a gente aponta não vão necessariamente resolver o problema. O problema é extremamente complexo e ele não tem a ver só com acesso à informação, às vezes. Eles puxam para apelos
muito pessoais de algumas pessoas. Então não é uma coisa fácil de se resolver. Mas, obviamente, a gente não pode ficar parado. A gente tem que propor as alternativas que estão ao nosso alcance para combater da melhor maneira possível. Eu ainda enxergo como um grande desafio, mas também enxergo muito potencial, não somente na área onde eu pesquiso, mas conforme a pesquisa, eu fui tendo contato com várias temáticas e muitas pessoas que estão comprometidas com a área de educação e ciências. Então eu enxergo o futuro com muitos bons olhos a partir de todas as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas. E, Jonathan, ainda aproveitando esse seu contexto, você falou que conversou com várias pessoas, vários pesquisadores, jovem, já voltado muito para essa área científica. Você acredita que também, pegando a base no que o professor João falou, seja também um desafio, principalmente para essas novas crianças, esses novos jovens que hoje têm acesso muito rápido a tudo e muita informação cada vez mais cedo? Então, isso é um desafio, mas a gente quer atuar justamente nisso, pegando essas crianças, esses jovens e criando neles o senso crítico para avaliar tudo que eles recebem. A gente é bombardeado de informação o tempo todo, e as redes e as mídias, elas têm os seus mecanismos de controle, mas infelizmente pelo alto volume é muito difícil você conseguir lidar com tudo individualmente. Então tem que ter esse senso da pessoa, a pessoa tem que ter o senso crítico para saber avaliar tudo aquilo que ela recebe. E é justamente nisso que a gente quer atuar. Professor, e aí entra um ponto que o Jonathan comentou, o seguinte, a longo prazo, porque se você hoje começa com esse objetivo de mostrar, olha, não é tudo que você recebe que é verdade, não é tudo que você recebe que é verídico, e você começa a criar esse senso crítico, a longo prazo essas crianças vão se tornar os jovens, que vão se tornar os adultos, que vão se tornar os pais das crianças, e aí, aos poucos, você de alguma forma vai combatendo essa desinformação, essas fake news e também esse negacionismo. E estimulando assim diversos valores, né, como por exemplo o respeito ao posicionamento do outro, né, entender que o outro, a partir da sua história de vida também tem seus pensamentos, suas estruturas, né, desde que, lógico, tenha algum fundamento, né. Então é importante que a gente tenha essa ânsia, né, por pesquisar, né, independente do que chega até a gente, né, e não aceitar aquilo como uma verdade absoluta, né, independente de quem apresente, né, e isso estimula o debate, né, o respeito ao outro, que eu acho que atualmente é o que está faltando principalmente, né, as pessoas elas entram num embate e aí elas tentam de todas as maneiras, né, defender o seu posicionamento e às vezes desrespeitando o outro. Né? Então, eu acho que isso tem que ser valorizado também, né? O momento de fala, né? Então, tudo isso são valores que ajudam a gente a que o outro entenda, né, a importância do debate, né? Que isso é fundamental para a nossa sociedade. Como curiosidade, professor, já aproveito e até pergunto, de alguma forma, a gente vê principalmente nas redes sociais esse conflito que você comentou e às vezes até severo demais em determinadas ocasiões, e a gente vê que também, infelizmente, esses debates, digamos assim, são rasos. Talvez até por isso essa tanta agressividade em relação à ideia do outro, porque você não tem argumento para na verdade, né, apresentar? Eu acho que essa é a principal justificativa, né? A falta de argumento, né? E achar que o seu posicionamento ele é o único e o verdadeiro, né? Então, há uma certa consolidação dessas ideias, né, que muitas das vezes não são minimamente questionadas. Né? E aí, para você impor o seu posicionamento, você se torna agressivo, você não respeita o outro, né? O que é extremamente problemático quando a gente pensa num contexto que é um contexto democrático, que é isso que a gente tem que valorizar. E aí foge completamente do que o Jonathan comentou, de você ter a integração, digamos assim, em todas as esferas sociais, né? Óbvio, a gente comentou aqui sobre o físico, o químico, mas isso engloba também qualquer outro tipo, né, Jonathan? Porque ao invés de você unir forças para solucionar um determinado problema, não, você conflita e afasta, o que dificulta ainda mais esse trabalho, né? Sem dúvidas. Eu acredito que hoje em dia as pessoas não têm muita argumentação e isso é muito perigoso. Eu não me importo com que a pessoa defenda, mas eu preciso que ela defenda com base, ela precisa saber o que ela está falando. As pessoas hoje, elas não se aprofundam, elas são muito rasas.
às vezes elas defendem coisas que elas nem sabem o que são. Então, se elas buscassem se aprofundar, elas têm o direito de defender o que elas quiserem. Eu luto por esse direito. Eu luto pela diferença de opinião. Cada um pode acreditar naquilo que quiser. Mas ela precisa se aprofundar naquilo que ela defende e ter argumentos válidos para defender o posicionamento dela. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta para falar ainda mais sobre o artigo do Jonathan, sobre combate à desinformação, sobre o combate às fake news e, claro, o negacionismo. Mas um intervalo rapidinho, coisa de 2 minutos, a gente já volta. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta aqui comigo no programa de hoje. Jonathan e também o professor João Paulo, eles são do Cefet Petrópolis, estão falando sobre um artigo que foi criado pelo Jonathan, que tem aí o objetivo de combater a desinformação, o negacionismo e também as fake news, e que a gente tanto comenta, é um tema tão em alta e, como comentamos no início, muito fundamental para se participar, para se debater, para se abordar. Jonathan, como que foi para você, então, depois de realizar esse artigo, receber essa oportunidade para apresentar o artigo num dos principais eventos em relação à ciência? Para mim foi uma grata surpresa. Eu de verdade, eu acredito no meu trabalho, logicamente, mas eu de verdade não esperava essa oportunidade porque é o meu primeiro trabalho. Então, assim, eu estava constantemente aprimorando ele e tal, mas eu não esperava que isso fosse acontecer de maneira tão rápida e eu fiquei extremamente feliz com todo esse resultado e eu estou me empenhando muito para que esse trabalho ele possa chegar o mais longe possível, porque eu acredito que ele tem uma mensagem para passar que com certeza vai ajudar muito a gente a criar uma sociedade cada vez melhor. Professor, a gente sabe que o objetivo dos artigos é que eles sejam compartilhados, debatidos cada vez mais. Também ficou surpreso ao receber essa informação? A gente identifica o Jonathan como um aluno de muito talento, né? Isso daí pode ser representado a partir do currículo dele. Ele sempre teve um desempenho acadêmico muito excelente, né? E aí, quando ele me procurou para orientação, né? Certamente eu ainda não conhecia o Jonathan, né? A gente tinha tido contato em algumas disciplinas, né? Mas quando ele começou a escrever, eu sabia que ali ele poderia ter um potencial muito grande para poder desenvolver a pesquisa, e ele já veio com um tema, né? Foi um tema que ele trouxe, né? Logicamente, a aprovação do evento é uma surpresa muito grata para a gente, porque como é um evento nacional, é muito comum que trabalhos a nível de pós-graduação sejam apresentados, mas trabalhos ainda a nível de graduação não é algo tão frequente, né? Então, isso certamente foi algo que engrandeceu ainda mais a temática, né? Então, o evento, ele de certa forma enxergou que a temática era relevante e o trabalho também tinha uma escrita e tinha uma fundamentação teórico-metodológica muito robusta, né?
A gente ainda precisa fazer alguns ajustes, como em todo o trabalho, né, Jonathan? Eu acho que é importante a gente reforçar isso, né? Mas certamente foi uma surpresa muito grata para a gente. Agora, Jonathan, a ansiedade vai lá em cima, né? Porque estamos em janeiro, o evento vai ser realizado em outubro. Como que vai ser para segurar essa ansiedade até lá? Até porque para realizar esses ajustes ali, e às vezes a ansiedade atrapalha um pouco, né? Com certeza, assim, a gente fica nervoso, tenso, claro, é um evento de relevância nacional, então é um espaço que eu acho que vai ser muito produtivo, muito interessante. Logicamente, o nervosismo é muito alto, mas quando você é aprovado, você recebe esse reconhecimento, é muito gratificante também, porque o processo de pesquisa é um processo muito árduo, muito cansativo de se fazer. Então, quando eu recebi esse reconhecimento, eu fiquei extremamente motivado para dar continuidade ao trabalho. Eu tenho muitos planos para esse trabalho ao longo desse ano. Então, assim, apesar do nervosismo e de saber que ainda tem muita coisa para se melhorar, eu estou extremamente motivado para continuar com esse trabalho. Agora, Jonathan, vai ficar mais nervoso que na TV. Então, um pouquinho, né? Agora, me diz o seguinte, quanto tempo que vocês realizaram esse artigo até hoje? E, óbvio, ele ainda está em processo, né? São feitos alguns ajustes, mas desde a sua ideia até hoje, quanto tempo que você levou? Então, eu comecei o artigo em 2021 e o término dele oficial, por questão do programa de iniciação científica, ele se deu em 2022. Mas eu continuo com esse trabalho de forma oficial, às vezes paralela em algumas coisas, porque eu me envolvi em outros projetos. A partir desse trabalho, e com a orientação do professor João, eu tive a oportunidade de conhecer vários outros espaços, como, por exemplo, o projeto Questões Sociocientíficas no Ensino de Ciências, que é realizado pelo Instituto NUTES, lá da UFRJ. Nesse trabalho, eu integrei um grupo de pesquisa que estava pesquisando relacionado à energia enquanto uma questão sociocientífica. Isso está muito relacionado com o meu trabalho também. Então, assim, surgiram várias oportunidades. Por exemplo, a partir desse grupo de questões sociocientíficas, eu apresentei 2 eventos, que foram a Semana de Integração Acadêmica, a SIAC, e o Festival do Conhecimento. Ambos os eventos ocorreram em 2022 e foram promovidos pela UFRJ. Então, assim, todas essas oportunidades, elas vão aprimorando o trabalho. Então, de certa forma, ele nunca foi abandonado. Assim, apesar do período de vigência dele já ter se passado, eu continuo revisitando ele a partir do momento em que eu vou amadurecendo as minhas ideias no campo da pesquisa. Perfeito. Professor, eu queria até que você falasse também, assim como o Jonathan tem um artigo, tem um projeto, eu queria que você falasse um pouco do Cefet para a gente, dos projetos, de que maneira os alunos podem procurar os professores para iniciar um trabalho, e que é tão importante, né, a gente ter aí alunos cada vez mais jovens integrando essa área de iniciação científica. Então, o Cefet é o Centro Federal de Educação Tecnológica, né? A gente tem aqui, no fundo, no estado do Rio, a gente tem várias unidades, né? A unidade de Petrópolis é uma dessas, né? E aqui na nossa unidade a gente tem o curso de licenciatura em Física, o curso de licenciatura em Matemática, o curso de Turismo, o curso de Engenharia da Computação e o curso técnico também em Telecomunicações, né? E ali os professores eles desenvolvem vários projetos, né? Logicamente eu não consigo listar todos, né? Mas os que estão mais próximos, pelo menos do nosso curso, né? Que é o curso de Física, né? São projetos que estão diretamente ligados com a escola, né? A gente tem o programa institucional de bolsa de iniciação à docência, né? Em que estimula os alunos a iniciar a docência, a conhecer o espaço escolar, né? Com o intuito muito de estimular esses alunos da licenciatura a ter uma maior proximidade com a carreira da formação de professores, né? A gente também tem um programa que é o programa Residência Pedagógica, né, para os alunos que estão um pouco mais avançados no curso, né, então eles são estimulados a pensarem, desenvolverem no contexto escolar práticas pedagógicas, né. A gente tem professores que desenvolvem pesquisas na área de física experimental, na área de física teórica, na área da engenharia da computação, na área do turismo também, né, então há uma diversidade de professores, né, e professores que são altamente qualificados, né, na sua maioria doutores, né, e que desenvolvem uma série de projetos que
que tem um cunho social também que é muito, muito relevante para a gente, né? Então o Cefet, ele vem como uma instituição pública, superior, né, de qualidade, também tem um ensino médio integrado, né? A gente sofreu muito com as chuvas, né? Como o Cefet ele fica aqui na rua no antigo fórum, né? Na Rua do Imperador. A nossa unidade ela foi altamente impactada com as chuvas, né? Então a gente perdeu vários laboratórios, vários equipamentos, dentre eles um equipamento que era de um projeto também que era para a gente muito caro para a instituição, que era o projeto Astronomia para Todos, né? Em que a gente montava um planetário, né? E aí as escolas da localidade levavam seus alunos para a gente apresentar para eles, né, questões do sistema solar, né, do universo. A gente também levava o planetário para algumas escolas, então esse equipamento também foi todo perdido, mas aos poucos a gente está conseguindo, com todo o empenho, né, da direção, com todo o empenho do corpo docente, a gente está conseguindo recuperar a instituição como era antes. Tá? Perfeito, que bom. Assim, é pena, né, perder esses materiais tão importantes aí para projetos acadêmicos e também para dar ali, às vezes, um start naquele jovem, naquela criança, por determinada área. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Jonathan, que recado você deixa para quem está nos acompanhando? E, obviamente, qual que é o seu objetivo daqui para frente em relação à área científica? Então, a minha principal mensagem aqui é que as pessoas busquem por fontes confiáveis de informação, buscar o máximo possível de fontes oficiais, porque isso é muito importante, gente. Aquilo que a gente acredita motiva aquilo que a gente faz. Então, se a gente ter crenças que são prejudiciais, a gente vai tomar ações irresponsáveis a nível individual e coletivo. Isso pode gerar, em última instância, a morte de pessoas. Isso é muito importante, é muito perigoso. Então, por favor, busquem fontes confiáveis de informação. E eu gostaria aqui de passar uma mensagem para muitos jovens, muitos adolescentes que estão me assistindo, muitas crianças, que se engajem na carreira científica. É um campo que, infelizmente, com o passar dos anos, vem sendo desvalorizado e eu acho que é muito importante para o futuro da sociedade de maneira geral. Eu gostaria de aproveitar um pouquinho desse espaço para agradecer à instituição Cefet, ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, que me deu a possibilidade de entrar nesse universo, de participar, de contribuir de alguma forma. E eu espero que o meu trabalho ele chegue longe, que ele contribua de fato para uma sociedade melhor. Perfeito. Professor? Eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é sempre muito importante a gente ter a oportunidade de divulgar os trabalhos que são realizados, né? Aqui em específico o trabalho do Cefet, né? O trabalho representado pelo trabalho do Jonathan, né? Então é sempre muito importante a gente ter esse espaço de discussão. Então agradecer muitíssimo a oportunidade. Eu que agradeço a presença de vocês, os esclarecimentos, boa sorte lá na apresentação e que dê tudo certo e parabéns inclusive pelo artigo. Obrigado. Para você que nos acompanha, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Fica essa reflexão de ter aí atenção, um cuidado maior no que você recebe de informação em qualquer âmbito, em qualquer área. Verifique, veja, confirme as fontes. Assim, né, a gente vai aos poucos também combatendo, mesmo de maneira ali indireta, as fake news, a desinformação, enfim. Caso você receba tradicionalmente aquelas mensagens, aquele grupo lá do seu WhatsApp, tome muito cuidado, verifique antes de compartilhar, antes de enviar, de acessar em alguns casos. São alguns dos exemplos, medidas simples que podem ser adotadas no combate aí a fake news, desinformação, enfim. Amanhã nosso encontro marcado, 13h, ao vivo e é claro, eu espero você. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá. Eu sou o Jorge Boitinal.